Meus amados, convido você a abrir a palavra do Senhor nosso Deus, no texto de 1 Pedro, capítulo 2, nós vamos ler de 1 a 10. Primeira a carta de Pedro, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10º. Eu estarei lendo os versículos ímpares e peço que a igreja leia os versículos pares em uníssono. Diz assim a palavra do nosso bom Deus: despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisia e invejas e de toda sorte de maledicências. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Também vós mesmos, como pedras vivas, pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Muito bem. Meus amados, nós estamos na nossa segunda mensagem da carta do apóstolo Pedro. É um momento importante que ele está conceituando os desejos, a sua forma de ação, a forma de ação do ser humano. E eu quero iniciar a nossa mensagem dessa noite trazendo o nosso tema. O tema é o que desejar. O que desejar? O que desejar? Os desejos, nós já vimos vários tipos de desejo. Eu lembro quando a minha esposa engravidou a primeira vez, né? Denise engravidou a primeira vez. Eu lembro que ela teve um desejo de açaí. O Vitor tem 18 anos, né? Pensa isso há quase 19 anos atrás. Nós estávamos em Marechal Cano Rondon, interior do Paraná, e lá o açaí não tinha chegado como tem essa farta, essa abundância de oferecimento do açaí hoje em dia, né? Então ninguém conhecia o que era açaí, poucos haviam ouvido falar. Nós tínhamos recém-descido do Amazonas, estávamos lá em Marechal Cano Rondon, e a Denise teve o desejo de açaí. Aí vai achar açaí na cidade. Encontrei um pé que parecia o pé de açaí, né, que é o pé de palmito, estava com a frutinha um pouco madura lá. Eu pedi o cacho lá do pé de açaí, do pé que não é açaí, né, que é de palmito, e tirei a frutinha, bati e fiz o açaí, tirei algo parecido com açaí e ofereci para ela, e ela comeu aquele açaí de palmito, que não era açaí, mas como o desejo de açaí era assim, e assim o Fico fez, e assim eu saciou o desejo.
É muito comum nós ouvirmos pessoas, as mulheres grávidas principalmente, com os desejos mais absurdos, né? Comer tijolo, comer coisas boas, né? Pratos bons, comer coisas ruins, comer coisas que a gente, até de imaginar, você já fica olhando e fala assim, nossa, como pode, né? Já ouvi mulheres com o desejo de comer tijolo, comer telha, comer barro, comer coisas assim absurdas. Eu falei, meu pai do céu, que desejo é esse, né? Que desejo é esse? Alguns outros a gente fala assim, mas Isaías eu também quero, né? Isaías eu também acho que eu toparia, né? Esse desejo aí, eu toparia com toda certeza. Muitos desejos, uns bons, outros até nós já imaginamos que não é nada bom. No Antigo Testamento, o desejo, ele é observado. Ele foi observado e ele era observado como os seus... o desejo de objetos e o desejo daquilo que as pessoas queriam também. No Antigo Testamento, ela é olhado como comida, bebida, dinheiro, relacionamentos sexuais e assim por diante. Casamento, né? Muitas das vezes era relacionado assim no Antigo Testamento. No Novo Testamento, as ações derivam dos desejos. Agora, já não é mais apenas o pecado, não é mais o que eu faço, mas o pecado também é o que eu desejo. E Jesus vai falar isso de forma muito incisiva no Novo Testamento, no Sermão do Monte, por exemplo, ele fala, se nós olharmos com o olhar impuro para uma mulher, nós já cometemos adultério com ela. Se você desejar a morte de um irmão, você já cometeu um homicídio, né? E ele vai falar muito sobre isso, esse ensino sobre a luxúria, e ensino sobre a raiva, por exemplo, fica muito claro lá em Mateus capítulo 5, versículos de 21 a 35, sobre esses aspectos. O que você deseja, o que você quer, e o como você quer e o quanto você quer. Quanto você quer. Tempos atrás eu fiz uma pergunta que deve mexer muito conosco, né? O que você quer tanto que estaria disposto a pecar para conseguir? Essa pergunta é uma pergunta que deve sempre estar permeando os nossos pensamentos. O que você quer tanto, o que você deseja tanto, que você estaria disposto a pecar para conseguir o que você quer. Eu quero muito tal coisa e eu não me importaria em pecar, mesmo que seja um pouquinho ou muitão, para conseguir o que eu desejo. Muitas das vezes os nossos desejos são desconciliados com a vontade do nosso bom Deus. Veja só o versículo 1 do nosso texto base. Desejando-vos, portanto, despojando, portanto, de toda a maldade, dolo, de hipocrisia e inveja e de toda a sorte de maledicência. Desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. A vida espiritual, ela só pode ter um crescimento para a nossa santificação se nós abrirmos mão dos nossos pecados. O que nós desejamos deve ser, de primeiro momento, em primeira instância, abrir mão dos pecados que vêm a nós e é oferecido a nós permanentemente. O desejo do nosso coração é o que vem permear a nossa vontade. No aconselhamento nós falamos, você faz o que você faz porque você deseja o que você deseja. Se você continua fazendo aquilo constantemente, é porque os teus desejos estão voltados justamente para aquilo que você faz. Mas eu faço e não consigo dominar o que eu faço. O que você faz é o que você deseja. É necessário mudar o desejo do nosso coração primariamente e de forma primeira mudar os nossos pensamentos e os nossos desejos. Se nós continuarmos vivendo uma vida vazia e fútil, não iremos crescer na nossa vida espiritual. Se os nossos desejos continuam sendo o desejo da vida anterior, antes de Cristo Jesus, devemos questionar essa mudança, essa transformação que houve nos nossos corações. Na vida espiritual só podemos crescer se rompermos com o pecado. E esse rompimento não é um pequeno afastamento do pecado, é um pequeno distanciamento do pecado, ou um pequeno distanciamento dos meus desejos. Mas é um rompimento por completo. Esse esvaziar do pecado
ele diz isso daqui: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo. Percebe que ele vai adigitar, trazer um adjetivo da quantidade que nós devemos nos afastar do pecado, da maldade, do dolo. Ele fala toda a maldade. Devemos nos afastar de toda a maldade, de todo o dolo. A escravidão do pecado nos amarra e nos prende nele. Se nós não desviarmos completamente de todo o pecado, de toda a maldade, de todo o dolo, nós iremos criar um vínculo de relacionamento com o pecado. Muitos cristãos afastam um pouco do pecado, deixa de ser um pouco mais pecador e ainda mais continua a relacionar-se com uma fala de eu peço perdão depois eu peço perdão para Deus e Deus me perdoa pelos meus pecados. Não, mas a palavra de Deus vem trazer de forma muito clara: despojando-vos, portanto, de toda maldade, de todo dolo, de toda hipocrisia, de toda inveja, tudo, e de toda a sorte de maledicência. Pedro usa a palavra toda. Aqui não tem exceções ou a forma que eu quero, mas é toda. Despojando-vos. Despojando é colocar de lado. É igual a tirar uma roupa suja, uma roupa contaminada. Uma pessoa veio e contaminou a sua roupa. E o que você vai fazer com essa roupa? Você vai tirar essa roupa contaminada para colocar uma nova roupa, uma nova roupagem. Despojando-vos é esse sentido, é abrir mão, é tirar a roupa por completo, é abrir mão de toda essa forma de ação do mundo, da sujeira, do pecado e que contamina o nosso coração. Ou seja, o pecado deve ficar somente na nossa triste lembrança. A prática do pecado deve ficar somente na nossa triste lembrança. O pecado é como uma roupa suja, contaminada, que nós não podemos usar. Não existe maldade que possa ser usado hora ou outra, mas toda a iniquidade, como a iniquidade do mundo, deve ser abandonada. Isso deve ser deixado de lado para viver uma vida de um relacionamento profundo. E ele vai usar a hipocrisia, que é fingimento, uma vida sem máscara, sem uma máscara de crente, uma vida do pecado da inveja, querendo romper o lugar, ou querendo ocupar o lugar do outro. Ele vai usar a palavra maledicência, que é falar mal, falatório, maldoso, fazer o fogo com a língua, espalhar veneno com a língua. O escritor de Hebreus vai trazer esse conceito, que a língua é fogo e queima mais do que o fogo em uma floresta. E o apóstolo Pedro está trazendo aqui algo preciosíssimo para a nossa vida, para nós devemos abandonar o falatório, devemos abandonar a inveja, devemos abandonar a hipocrisia, devemos abandonar toda a maledicência, devemos abandonar todas as coisas que desagradam ao Senhor, para que possamos viver uma vida de intimidade ao Senhor. O que você está desejando? Você está desejando essas coisas que levam ao mal ou que levam à vida? O que você está buscando, o que você está colocando como o teu desejo no teu coração, alimentando o teu desejo. Se você alimentar o mal do teu coração, a maldade do teu coração, a rebeldia do teu coração, a tristeza do teu coração, essas coisas irão se fortalecer. Mas talvez você esteja pensando assim: mas pastor, como que eu me livro desses desejos maus que hora ou outra bate e quer entrar no meu coração e quer invadir a minha alma e começa a moldar as minhas ações? Ele traz esse conceito. Ele fala para nós buscarmos um bom alimento. Um bom alimento. Alimentar a nossa alma. Quando nós alimentamos a nossa alma, nós ficamos mais fortes. E quando estamos mais fortes, esses desejos pecaminosos vão diminuindo e vão enfraquecendo. É como você pegar um balde com água suja e começar a colocar uma água limpa constantemente naquele balde. Por algum tempo essa água ainda irá estar turva, suja, mas logo, quanto mais água você colocar, mais água limpa você colocar naquele balde, mais rápido e mais rapidamente aquela água suja irá sair daquele balde.
e a água limpa irá permanecer. Por isso ele fala assim: desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual. Desejai. Agora ele fala assim: olha, deseje isso. Deseje não fazer o mal, deseje não fazer a maledicência, deseje não falar mal das pessoas, deseje não querer o lugar do outro, mas ele fala assim: agora desejai. E ele vai trazer aqui um qualificativo. Como é esse desejo? É um desejo ardentemente. É um desejo. É um desejo constante para que você mude os teus pensamentos. Mude de dentro para fora. Para crescer, nós temos que ter um bom alimento. O crescimento espiritual requer um bom alimento. Requer alimentar a nossa alma para viver nessa graça e nessa proximidade do Senhor Jesus Cristo. Conta-se que um montanheiro, uma pessoa que mora na montanha, tinha 2 cachorros, um branco e um preto. E hora ou outra ele descia com esses 2 cachorros. E lá tinha um lugar que tinha uma luta de cachorros. E esses 2 cachorros lutavam, brigavam entre si. E o cachorro que ele apostava sempre ganhava. E hora ele apostava num, ganhava, hora ele apostava no outro, ganhava. E ele falava, as pessoas chegaram e perguntaram para ele: mas como que você sabe o cachorro que vai ganhar? Ele falou assim: é simples, é o cachorro que eu alimento melhor. É o cachorro que eu alimento melhor. É o que está mais alimentado, é o que irá vencer a batalha. No teu coração, na tua alma, o que você mais alimentar é o que vai lutar melhor e vai vencer a batalha. E por isso ele fala aqui algo para nós desejarmos, para nós buscarmos, para nós irmos com intrepidez buscando, como criança recém-nascida que não aceita nada menos do que a vontade ou o alimento da sua mamãe. Essa criança recém-nascida deseja o genuíno leite para a sua vida para a sua existência, para a sua permanência sobre essa terra. Ela precisa desse alimento. O bebê recém-nascido, os bebês humanos, recém-nascidos, são totalmente dependentes dos seus pais. A vida depende do seu pai e da sua mãe, em alimentar, em deixar limpinho, em cuidar, em orientar, dar as instruções corretas, mas a base da vida está nos seus pais. E justamente essa questão que o apóstolo Pedro coloca agora nesse momento, ele fala assim: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas. Primeiro ele traz esse aspecto de que a nossa dependência está no Senhor Deus, que é o nosso alimento, é a nossa força, é através da sua palavra nós somos alimentados e fortalecidos. Mas ele fala para nós buscarmos algo com intrepidez, com coragem, não de forma medíocre. Senhor, se o Senhor me der uma vida de santidade, Senhor, se o Senhor me der uma vida de pureza, Senhor, se o Senhor me der uma vida de buscar ao Senhor, eu vou servir o Senhor com coragem. Não é assim, meus irmãos, que a criança pede: mamãezinha, será que você poderia me dar um pouquinho de leitinho para eu sobreviver? É assim que a criança pede? Não, ela abre o bocão e começa a chorar, e começa a chorar, e começa a chorar, e começa a chorar, e quem tem filho pequeno sabe disso. E que ela vai somente calar-se quando ela chegar no colo da sua mãe e começar a ser alimentada. Por quê? Porque ela estava buscando o genuíno leite da sua mamãe para a sua existência. Meus amados, devemos buscar com mais coragem. Devemos buscar com mais intrepidez, devemos buscar com a nossa força total, porque essa questão desse genuíno leite é questão da nossa vida espiritual. Sem esse genuíno leite nós iremos morrer, nós iremos enfraquecer, nós iremos ficar desnutridos, nós iremos ficar apáticos, nós iremos ficar deficitários na nossa saúde espiritual. E ele vai qualificar esse genuíno leite espiritual. Genuíno leite espiritual. Se tem o genuíno leite espiritual, tem o leite falsificado, o leite tabajara, o leite que não alimenta, o leite que só parece leite, mas não é leite. Não sei se você já viu no mercado, tem umas caixinhas assim,
parece leite, tem caixa igual de leite, tem soro igual leite, mas não é leite. É um produto lácteo. Não é leite. Aquilo lá é diferente. Aquilo lá não é leite, não. Parece leite, está em caixinha de leite, engana como leite, mas não é leite. Está escrito produto lácteo. Por quê? Porque não é leite. Meus amados irmãos, buscar ardentemente é colocar nossa vida diante do Senhor. É uma vida de busca e completa dependência da palavra de Deus. Devemos ter alimento saudável para uma vida saudável. Esse genuíno leite não é falso, mas ele também é espiritual e não carnal. O genuíno leite não é falso, mas ele diz que esse genuíno leite é espiritual e não carnal. A nossa busca constante não está nas coisas desse mundo, nos desejos desse mundo, mas está naquilo que vem do céu para a nossa vida e que alimenta a nossa alma. Você pode ir na melhor churrascaria dessa cidade, você pode ir no melhor restaurante dessa cidade e alimentar o teu físico o melhor possível, e comer e se abarrotar, mas a dor da sua alma não irá passar. A dor da sua alma, a tristeza do seu coração não irá passar. Por quê? Porque isso só alcança e só é alcançado através da vida espiritual, através do alimento que vem de Deus, a nossa vida, a minha vida e a sua vida. E por isso ele fala do genuíno leite espiritual. Espiritual. As coisas dessa terra nós podemos comprar com dinheiro e pagar o dinheiro que for, mas a vida espiritual ninguém paga. A vida espiritual ninguém compra. A vida espiritual é dada pela graça e pelo amor do Senhor, nosso Deus, mas deve ser buscado constantemente. Pastor, mas eu já tive um encontro com Jesus. Beleza, ok, muito bom isso. Boa coisa você fez. Mas você está buscando o genuíno leite? Você está se alimentando desse leite espiritual que vem do Senhor, o que fez o céu e a terra? Ou você vive apenas de domingo, a igreja, indo à igreja, e hora outra falta, e faz uma viagem, hora outra não vem, e o momento assiste pela internet, e não está buscando esse genuíno leite? Meus amados, buscar o genuíno leite não é apenas ouvir uma mensagem por semana, ou 2 ou 3, mas é buscar a palavra de Deus constantemente. É colocar nosso coração na presença do Senhor e desejar isso como a nossa existência, a existência da nossa vida, a saúde da nossa vida espiritual. Muito comum encontrarmos crentes anímicos espiritualmente, fracos na fé, firmes, que nem palanque no banhado. Não resistem. Começa a balangar. Começa a balangar. Meus amados, mas a hora de buscar o Senhor Jesus Cristo, e a melhor hora de buscar o Senhor Jesus Cristo é o quanto antes. O meu alimento do Senhor está à nossa frente. Vamos nos alimentar desse genuíno leite espiritual. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15 a 17, ele fala assim: e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha só o que o apóstolo Paulo vai tratar agora com seu filho Timóteo. Olha, Timóteo, a palavra de Deus vai te trazer crescimento. A palavra de Deus vai te habilitar. A palavra de Deus vai te capacitar. A palavra de Deus vai te instruir. Você que já sabe as sagradas letras desde a sua tenra infância, desde a sua pequenez, vive essa palavra. Busque essa palavra. Ame essa palavra constantemente. O que desejar, em segundo lugar, é ser semelhante a Cristo. Isso está lá nos versículos 4 a 8. 4 a 8. Fala assim: chegando-vos para ele a pedra que vive rejeitada, sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Mas também vós mesmo como pedras vivas
pedra que vivem, sois edificados casa espiritual para sacerdotes, para ser sacerdote santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso, está na Escritura, que eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita, preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, pedra que os construtores rejeitaram, essa pedra veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Cristo é a pedra eleita e preciosa. Cristo é o eleito de Deus e nele somos eleitos também. Cristo, com o seu sangue, pagou pelos nossos pecados, nos lavou, nos remiu, nos transformou. Cristo é o Filho unigênito de Deus, aquele que veio para pagar pelos nossos pecados. E sem Cristo, sem a pedra angular, nós iremos nos afastar e viver uma vida longe do Senhor. Mas Cristo é essa pedra, a pedra que esmaga, a pedra rejeitada pelos homens, a pedra sem valor pelas pessoas, mas a principal pedra para aqueles que estão no Senhor. Cristo é o novo homem, o novo Adão. Ele também, transforma o velho homem em um novo homem. Sermos igual a Cristo e desejar isso é algo importantíssimo para a nossa vida. Jesus está edificando a sua igreja. Deus está chamando aqueles que foram comprados com o precioso sangue, o sangue do Cordeiro, para formar uma nova tribo, uma nova raça, uma nova língua, uma nova nação, para nos fortalecer, para ser exclusivamente seu. Nós somos exclusivamente do Senhor, por causa que Ele pagou a nossa vida com o precioso sangue dEle. Depois Cristo, Ele veio e rasgou o véu de cima a baixo, nos dando acesso para sermos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso nos mostra que nós podemos nos achegar diante do Senhor nosso Deus, por causa que Cristo realizou esse grande sacrifício. Não precisamos mais do sacerdote para o sacrifício, pois o Cordeiro de Deus pagou pelo sacrifício de forma completa e eficaz. Isso está lá em Hebreus capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que os guardam para a salvação. Esse agora foi quem pagou completamente pelos nossos pecados. Para quê? Para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Para que nós pudéssemos apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. De uma vida que serve, que cultua o Senhor. Devemos oferecer o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Devemos sim oferecer esse sacrifício que não é feito por causa de pessoas, mas por causa de Deus, do Senhor nosso Deus que nos fez, nos salvou através de Cristo Jesus. Hebreus 13, 15, 16 fala assim: por meio de Jesus, pois, oferecemos a Deus sempre sacrifícios do quê? De louvor. Sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifício Deus se compraz. O sacrifício agora é de louvor ao Senhor nosso Deus. A nossa vida é de louvor ao nosso Deus. Imitar a Jesus é louvar a Deus assim como Jesus louvava. Sacrifício agradável a Deus, ele fala. Então, se tem um sacrifício agradável a Deus, tem um sacrifício que não é agradável a Deus. Tem um sacrifício que não é aceito pelo Senhor. Então, tem sacrifício que Deus não se agrada, sim, tem. E por isso ele fala assim, no versículo 5 do nosso texto base: a fim de oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Lembramos do sacrifício de Caim e Abel. Você lembra dessa história? Está lá em Gênesis capítulo 4, versículo 3 e 4.
Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra e ofereceu ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho a gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Agradou-se a Deus. Por que a oferta de Abel foi aceita e de Caim não? Por que será? Olha só, Hebreus vai falar sobre isso. Um sacrifício de oferta. Hebreus capítulo 11, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Mais excelente sacrifício do que Caim. Pelo qual obteve testemunho de ser justo. Obteve testemunho de ser justo. O que aconteceu que essa oferta foi melhor do que a outra? Porque teve testemunho de ser justa. Teve testemunho de ser justa. O que você está fazendo de sacrifício ao Senhor tem agradado a Deus? Está sendo justo ao oferecer o teu sacrifício ao Senhor? Ou você está deixando o Senhor por último lugar? Você está deixando a tua vida devocional por último lugar? A tua vida com Deus por último lugar? Você está deixando a tua comunhão com o Senhor por último lugar? Você está colocando tudo diante do Senhor? Ou você tem segurado partes em suas mãos? Você tem segurado partes do que você tem, do que você faz em suas mãos? Concluindo a nossa mensagem dessa noite, o que desejar? Devemos desejar uma identidade cristã. Uma identidade cristã. Isso está lá nos versículos 9 e 10, nosso texto base. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Pedro vê os crentes como o corpo de Cristo, a igreja. O corpo de Cristo, a igreja. Assim como Deus escolheu Israel dentre as nações para ser um povo exclusivamente seu, Deus escolheu pessoas como eu e você para ser a igreja de hoje, a igreja desse tempo. Deus nos escolheu para sermos uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Fomos formados e chamados para ser a igreja de Israel hoje, a igreja do Senhor hoje. Somos uma raça eleita por Deus, dentre todos os povos, entre todas as terras. Nós somos esse sacerdote real. Nós somos esse sacerdócio real. Aqui o adjetivo mostra que esse sacerdote dá a entender que a existência de um rei, de um reino e um rei. Somos sacerdote de um rei, de um reino e de um rei. Isso para glorificar o Senhor. Quem é esse rei? É o Rei da Glória. É o Senhor nosso Deus. É Ele que cuida de nós, é aquele que nos fortalece, é aquele que supre as nossas necessidades, é aquele que enche o nosso coração de graça, de amor e de busca ao Senhor. O Messias, Jesus, é tanto o sacerdote, tanto o rei. Ninguém se achega a Deus sem por meio de Jesus Cristo, ou por alguém dessa terra e por intermédio de alguém dessa terra. Mas nós chegamos a Deus através de Cristo Jesus como nosso mediador. E o nosso último texto fala assim: porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2, 5. Existe um só Deus, existe um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O que você está desejando? Os seus desejos estão conciliados com a vontade do Senhor, com a vontade de um só Deus, com a vontade do nosso mediador? Ou você está desejando ainda a tua vida do passado, sonhando com o passado, sonhando com as coisas do passado, vivendo o homem do passado, vivendo as coisas do velho homem? Devemos desejar o genuíno leite para a nossa edificação no amor e na graça do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, meu irmão, você, minha irmã, para que os teus desejos sejam para com o Senhor, transformado na glória e no amor de Deus em Cristo Jesus.